agradecendo desde já a vossa compreensão e costumeira atenção. Então, foi alterada a reunião, a visita, né, na COFAP, que seria no dia 23 de abril, alterando para o dia 2 de maio, às 11 horas. Salientando aqui que os vereadores que confirmaram a presença na reunião, vereador Tiailton, vereador Peterson, vereador Marcos Possato, vereador João Paulo Felizardo, vereador Lila e vereador Coronel Claré. Sem mais correspondências, presidente. Quinta-feira. O presidente também registra que todos os vereadores receberam uma correspondência. O presidente ainda não sabe do que se trata. Está assinado pelo cidadão senhor Samuel. E assim que os vereadores tomarem conhecimento, poderemos falar sobre o assunto. Dando sequência à nossa reunião, o primeiro ato de hoje é a presença da senhora Aline Souza Rodrigues para explanar, representando os promissários compradores de lotes acerca da aprovação, execução e entrega das obras dos loteamentos Bosque do Madeira e Boa Vista, considerando os imbróglios em torno dos referidos empreendimentos. Eu aproveito que, enquanto convido a senhora Aline Rodrigues para compor nossa tribuna, e também deixo aqui aberto para o senhor Gilbran, que é um técnico especialista nesse assunto, que também se encontra aqui no plenário, é um grande amigo, está inteiramente por dentro desse assunto, que também poderá falar juntamente com a Aline por até 10 minutos. Com a palavra, Aline. Boa noite. Eu estou representando um grupo de pessoas, compradores dos loteamentos Bosque do Madeira e Boa Vista. São lotes próximo a KUSN, ali do lado do Campestre, e todos estes lotes, eles foram devidamente aprovados na prefeitura. Eu tenho toda a execução de obra, o alvará, que foi expedito no dia 27/8, assinado por Celso Andrade, secretário municipal de Regularização Urbana e Meio Ambiente. Eu tenho também a certidão de matrícula, expedito na data do dia 3/8/2012. Foi feita uma análise técnica, deliberado parecer favorável pelo CODEMA, através de seu responsável técnico, na época, Fernando Alvarenga Pomário, na data do dia 3/1/2012. E em 4/3/2012, a prefeitura calcionou 14 lotes. Então, o loteamento ele foi totalmente aprovado pelos órgãos competentes, mas no dia 11/12/2015, foi, através dos autos, teve uma ação pública. E aí, Bosque do Madeira, com 280 lotes, e Boa Vista, com mais ou menos 280 lotes, e Boa Vista, com uns 48 lotes, nós ficamos impedidos de construir, né? E aí, com isso, foi tendo muito matagal ali no bairro, e a prefeitura não nos deu um parecer. E nós precisamos resolver, porque nós investimos dinheiro, compramos lotes ali e não podemos construir mais no nosso terreno. E nós já tentamos, de alguma forma, a gente quer, de alguma forma, saber a respeito da prefeitura, o que pode ser feito, o Ministério Público, a respeito dessa ação judicial. Qual o motivo que a Secretaria de Obras está negando autorização para construir? Eles alegam que... É porque
devido a estar perto da KUSM. Soiane, eu vou aproveitar que Vossa Excelência está fazendo pergunta para a Aline, aproveitar que a Aline não passou nem perto de usar os 10 minutos que ela tinha direito, que aí eu convido também o senhor Gil Branco para falar um pouco sobre esse assunto. Acho que ele pode ajudar e contribuir muito. E aí, o Carlos Nomar vai falar depois, todos os outros vereadores quiserem falar. Pode fazer inscrição aqui com a vereadora Cristiane Costa. Vamos convidar o senhor Gil Branco para compor a tribuna ali junto com a Aline, podem ficar os dois juntos ali, que ele também pode falar um pouco mais do que está acontecendo. Primeiro agradecer, desejar boa noite a todos, essa Casa Legislativa, que representa a comunidade. E com relação aos empreendimentos, tanto o Boa Vista e o Bosque do Madeira, existe uma ação civil pública que foi realizada pelo Ministério Público após um ultralançamento que ocorreu, que atingiu uma casa no Campestre 3, e sabe-se que pela lei federal, o Código de Mineração, eu sou formado na UFMG, sou engenheiro de Minas, graduado pela UFMG, sou também empresário e foi quem construiu o Campestre 1 e 2. Na época da construção do Campestre 1 e 2, foi por volta de 1994, 95, a aprovação do Campestre 1 ocorreu em 1995 e a do Campestre 2 em 1997. E então a mineradora, ela só foi requerer um direito de pesquisa em 2000, que sobrepõe a área do Bosque e do Boa Vista, inclusive do Campestre 2, e ela tem um licenciamento que só foi liberado a partir de 2000 a exploração mineral. Então, com isso, o ultralançamento que ocorreu coube nos processos da Vale, nas barragens, que é responsabilidade da mineradora. Então, a mineradora, nesse caso, teria que ter comunicado ao DNPM, na época o órgão, sobre o ultralançamento, que ele tomasse as atitudes prévias disso. Mas foi feita uma ação civil pública, um ataque, formulado um ataque, e que liberou a condição da mineradora, desde que ela atenda os requisitos obrigatórios na lei, que é com relação ao ultralançamento, que é proibido, ao controle de vibração, ao controle de poeira, ao controle de ruídos. Então, a partir disso, a mineradora se adequou, entendeu? E a ATAC garante a operação da mineradora. Portanto, não há de se falar de risco da mineradora com relação ao seu entorno, porque eles estão dentro da concessão deles. Os empreendimentos já foram aprovados dentro de um plano diretor previamente aprovado, inicialmente em 94 por uma lei 2104/94, que era um plano de urbanização que ainda não tinha a obrigatoriedade da lei do Estatuto da Cidade, que foi 2001, né? E que depois, em 2006, 2007, a lei 097, aprovada pelo município, instituiu-se o plano diretor. O plano diretor é muito claro com relação ao interesse público, que foi já justificado pelo decreto do plano diretor. Então, o plano diretor é de 2007 e, por exemplo, uma das áreas que a mineradora tem, ela tem duas áreas vizinhas. Uma em licenciamento e a outra que está em pesquisa ainda, que ainda não tem sequer a concessão de lava autorizada pelo DNPM, que hoje é a Agência Nacional de Mineração. Então, esse transtorno que está gerando com relação aos empreendimentos que já foram aprovados, inicialmente baseados numa lei, no plano diretor, eles estão totalmente legais. A mineradora, hoje, que não tem ainda concessão num dos decretos, é que está sobrepondo ao Campestre 2 e sobrepondo ao Boa Vista e uma parte do Campestre 3 e uma pequena, eu acho que quase nada, na minha opinião, pelo que eu vi pelo DNPM,
pelas poligonais existentes, não pega nem a área do bosque do Madeira, principalmente, que é um dos loteamentos que estão envolvidos também. Então, a gente que está ali na região, eu sou morador do Campestre 2, também moro no Campestre 2, vejo que a concessão, a outorga, se for concedida a concessão de lavra, que é um direito do minerador, tem que se passar também pelo crivo de todo o município, porque ele está sob um decreto, sob um plano diretor aprovado, desde 2007, entendeu? Então, assim, e eles ainda não têm a concessão, eles estão operando com guia de utilização, que é uma coisa que é aceitável pelo DNPM, mas o município, como gestor do plano diretor, tem a sua total autonomia pelo município de conceder ou não a concessão. Então, essa é a parte técnica que eu poderia ajudá-los. Não sei se tem alguma pergunta. Abrir a palavra, professor Carlos Lindomar. Senhor presidente, demais vereadores, Aline, José Gibran, pessoal que nos assiste pela TV Câmara e que aqui se fazem presentes. Senhor presidente, é bastante relevante a solicitação da munícipe Aline e a contribuição do José Gibran, entendedor do assunto, para que essa demanda possa ser trazida a essa casa, para que de alguma forma a gente possa contribuir para arrumar uma solução para isso. Na verdade, a questão do Bosque do Madeira, do Boa Vista e de outros empreendimentos de proprietários do entorno que querem lotear também, estão com seus projetos suspensos no que se refere à aprovação, em função de toda essa celeuma que foi criada com o passar dos anos. Na verdade, não nos cabe aqui julgar o que é mais relevante ou quem tem mais direito ou menos direito. A atividade da empresa ela é relevante, ela gera emprego, ela gera renda, mas fato é que nós temos empreendimentos no entorno, os quais foram aprovados pelo município, observaram todos os rigores da Lei 6766, que trata da Lei Federal de Parcelamento do Solo, observaram todos os critérios da legislação municipal para aprovação, foram, portanto, aprovados, levados a registro no cartório de registro de imóveis, e só quem tem experiência no assunto sabe o tão difícil é aprovar um projeto de parcelamento do solo, principalmente na cidade de Lavras. Não é fácil, bastante burocracia. Fato é que esse loteamento foi aprovado, no caso do Bosque do Madeira, que a Aline trouxe os dados aqui, foi aprovado em 27 de agosto de 2012. Isso já são aí quase 7 anos, sendo que o prazo legal para a execução das obras seria de 4. Fato é que no meio do caminho aí surgiu essa celeuma com um fato de lançamento de uma grande pedra lá no Jardim Campestre. Isso foi, pela associação de moradores daqueles bairros, foi levado ao Ministério Público. O Ministério Público exigiu da mineradora ESN, não sei se o nome da empresa correto é esse, que fosse tomada algumas medidas mitigatórias para que o dano não viesse a se repetir, que não se causasse lançamento de pedras e poeira e por aí vai naqueles imóveis vizinhos. Foi feito um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, não sei por qual motivo, isso acabou virando uma ação civil pública, está em fase de elaboração de um laudo, de uma perícia, essa perícia parece que já foi feita, mas aí os imbróglios do judiciário, a morosidade normal do Poder Judiciário não ajuda também, mas fato é que vários moradores, promissários compradores de lote, compraram seus lotes baseado num projeto aprovado e registrado, ou seja, dentro da legalidade, pagaram por isso e não conseguem lá edificar. O caso da Aline é bastante emblemático aqui, né? Quem está aqui pode perceber que ela está aí com seus 8 ou 9 meses quase de gravidez, né? Comprou o lote numa expectativa de lá residir, construir sua casa e lá residir. Fato é que várias pessoas tiveram seus projetos de vida atrasados ou não viabilizados em função de um problema que precisa ter solução. A solução é fácil? Não, não é fácil, mas precisa ser alcançada. Então, fica aqui, né, através do pedido da Aline, e faço coro com o pedido dela, inclusive do José Gibran, que é um empresário do ramo, do setor, que tem interesse em parcelar novos empreendimentos na região ali, e está tudo travado em função dessa dificuldade.
Então fica aqui a solicitação dela, que encontra coro nas palavras deste vereador, e tenho certeza de todos os demais, e pedir aqui ao líder do prefeito, Marcos Possato, para que possa, né, levar essa demanda ao município, em que pese o município aprovou, registrou isso, e isso hoje está judicializado, o que dificulta bastante, mas que a gente possa tentar aí construir meios, vereador Possato, de que se abra o diálogo, talvez até com o Ministério Público, ver como que nós podemos trabalhar isso a nível prefeitura e Ministério Público, para se achar um meio termo. Ao que me consta, o TAC foi feito, a empresa já se adaptou no sentido de que não vai mais ter implosões com quantidade de dinamite suficiente para jogar o material a longa distância, como bem disse aqui o José Gibran. Então, assim, ao que parece, está tudo sanado. Nós estamos precisando de resolver a burocracia final. O loteamento foi executado, pelo menos o bosque do Madeira, do Boa Vista, não tem notícia se está integralmente, mas também. As obras foram executadas pelo empreendedor, estão concluídas, estão prontas, só que, por uma burocracia legal, a obra tem que ser entregue para o município, para que, então, eles possam construir. Né? Pessoal muito pacífico. Em outras situações, já era para esse loteamento estar cheio de casas irregulares construídas. Isso não aconteceu. O pessoal tem aguardado de forma bastante pacífica e calma a solução do problema, mas é um problema que está se arrastando há muito tempo, e isso não é saudável, né? Principalmente numa cidade como Lavras, onde o mercado imobiliário é muito aquecido. Nós temos uma situação em Lavras que os imóveis, às vezes, são vendidos, e há uma reclamação muito grande da população, que eles são vendidos num preço superior à média de mercado de outros locais. E por quê? Alguns falam que tem lote demais para vender, mas o fato é que um preço de um lote em Lavras é muito caro, é muito alto. O imóvel em Lavras é muito valorizado. E nós já estamos com esse problema, estamos vivendo em Lavras o problema do Bosque do Madeira, o problema do Boa Vista, que são situações já consolidadas, de loteamentos que já foram concluídos, já foram aprovados e executados. Temos a situação lá do bairro Santa Cruz também, que virou uma celeuma, várias pessoas que compraram, lá a situação ainda é pior ainda, porque teve decisão judicial permitindo fazer, depois cassou a decisão, depois teve outra decisão, cassou de novo, virou uma celeuma. Você está num bairro onde tem gente que tem alvará de construção, projeto aprovado, executado e habita, tem empresa que tem alvará e tem outros que não conseguem mais, em função dos problemas acontecidos. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande, principalmente na hora de aprovar os projetos, né? Isso a gente acredita que tem sido observado, mas precisamos de resolver esses problemas pendentes na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, e a Aline, Zé Gibran e todas as pessoas que estão envolvidas com essa dificuldade. Tenho certeza que vocês terão aqui, a Câmara será a caixa de ressonância dos anseios de vocês junto ao Executivo, e talvez, quem sabe, até junto ao Ministério Público, se assim o presidente quiser nomear uma comissão, às vezes de vereadores, para podermos nos inteirar e ver como podemos colocar isso para ser encaminhado mais rápido. Muito obrigado. Perfeitamente. O vereador Marcos Possato foi citado. Sim, senhor presidente. Caros vereadores, amigos aqui presentes, telespectadores, muito pertinente a colocação do vereador Carlos Lindomar. Agradeço a presença da Aline, do Dr. Gibran. Acho que é importante a participação da Câmara para tentar, de alguma forma, resolver certos tipos de problema. O vereador Lindomar nos sugeriu, nós vamos procurar o prefeito Dr. Zé Xerém, naturalmente vamos procurar também o secretário de obras. Gostaria do contato de vocês para que a gente possa fazer uma reunião, e com essa reunião ver o que pode ser feito, e com absoluta certeza, senhor presidente, acho que a Câmara Municipal, todos os vereadores estarão imbuídos em tentar resolver essa questão. É importante a construção de loteamentos para que nós possamos viabilizar moradias para o povo de Lavras, e com absoluta certeza o empenho dessa casa, os senhores, senhora, pode ter certeza que nós vamos fazê-lo. E naturalmente esperamos também que a Secretaria de Obras, através do competente secretário Dr. Tales e do prefeito, a gente possa, de alguma maneira, Lindomar, achar um caminho e resolver essa questão que está há 12 anos pendente para os empresários e, naturalmente, para aqueles que têm interesse em fazer moradia naquele local. Contem com os vereadores, com absoluta certeza, e com o Poder Executivo. Muito obrigado. Perfeitamente. Presidente, só aproveitar para registrar a presença da vereadora Daia, dos vereadores doutor Alessandro e doutor Sebastião. Com a palavra, senhor Enio.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor Gibran, a área da mineradora que não foi aprovada ainda, ela vai atingir os loteamentos? Ou ela fica longe? Não, essa poligonal, que é uma poligonal de pesquisa, que está em pesquisa, ela atinge o Boa Vista, atinge o Campestre 2, parte do Campestre 1, pequena parte do Campestre 1, o Campestre 3, parte do Campestre 3, e é muito pequena uma área com relação ao Bosque de Madeira, que parece que na área verde só que atinge. Então, essa é a poligonal requerida pela indústria de CAUSN, que está ainda em pesquisa, foi concluída a pesquisa e está em requerimento de lavra. Ela não tem ainda a concessão autorizada da Agência Nacional de Mineração. Tá, o loteamento que o senhor fez é o 2 e o 3? O 1 e o 2. Então, parabenizar o senhor, ficou excelente loteamento. É um bairro muito chique, todos dois. Não, tá? a região ali é uma região muito favorável. Nós temos uma série de escolas públicas de muito boa qualidade. Temos um posto de saúde, acesso fácil ao centro, por 4 vias. Ou seja, a tendência do crescimento, eu entendo como empreendedor, que o crescimento da cidade de Lavras estaria voltada para essa região, em vez de jogar o crescimento para a área da BR e da ferrovia, e além de tudo do aeroporto. Então aqui é uma área promissora que vai atender a chegar na Fernão Dias, que é o ponto que todas as cidades como Varginha, Pouso Alegre estão caminhando para o sentido da Fernão Dias. Você vê o crescimento que Perdões teve, alavancado pela Fernão Dias. Então, assim, é uma área promissora do crescimento de Lavras. E para o futuro plano diretor que está sendo, acho que elaborado, estudado. Eu acho que a união da Câmara, do Executivo e dos compradores e do empresário vai dar tudo certo e em breve vai resolver o problema. Vai nascer novo bairro da cidade. Inclusive, nesse processo dessa ação civil pública, teve um laudo já feito, realizado, um laudo judicial no processo, que foi elaborado, solicitado pelo juiz no processo, e que foi totalmente favorável às comunidades do entorno, que é a forma que a mineradora opera, não gera transtorno nenhum. E a lei, no caso, o Código de Mineração, é muito claro com relação a qualquer coisa que o empreendedor mineral faça no entorno. Ele é responsável, ele é o chefe da atividade dele, ele é o responsável pela atividade. É obrigação do Código ele zelar por o seu entorno. Entendeu? Então, além de tudo, ele ainda tem que seguir as normas, tanto brasileiras como a norma de mineração, que faculta ele a operar em determinados procedimentos, igual a água que a gente bebe da Copasa. Ela tem que sair num padrão X para atender a comunidade. É isso, é uma concessão igual mas a outra. O loteamento vai dar tudo certo, mas a água da Copasa não, tá? A qualidade não, eu falo da qualidade. A qualidade sim. A água não digo, mas a qualidade sim. Com a palavra, a vereadora Naná. Boa noite, senhores vereadores, plenário, a todos que nos assistem. Boa noite, Aline, seu Gilbran. Eu fico, assim, muito penalizada com tudo isso que está acontecendo. Eu desconhecia esse fato, né? Cheguei até a visitar esses bairros, mas eu não sabia do que vocês estavam passando. Eu vou pegar um gancho numa carta que nós recebemos agora há pouco. Eu cheguei mais cedo, eu pude ler ela na íntegra. Eu vou destacar só um pedacinho dela que serve para o que está acontecendo com vocês, tá? Termino dizendo que uma gestão eficiente é aquela que respeita todos os lados e que de ambas as partes são tratados com respeito e para funcionar todos têm que fazer a sua parte, né? Então eu achei muito interessante esse trecho de uma extensa carta que nós recebemos hoje do seu Samuel reclamando das repúblicas da nossa cidade. Então, assim, o poder público ele tem que cumprir a parte dele, os empresários têm que cumprir a parte deles, vocês, moradores, vão ter que cumprir a parte de vocês também.
Agora imagine vocês que sonharam em adquirir esse lote, sonharam em construir a sua casa, como o Carlos Lindomar citou aí, você está grávida, já era para você estar morando na sua casa, já era para a sua criança estar usufruindo disso, e está esbarrando numa burocracia assim tão grande. Eu espero sinceramente que isso seja solucionado o mais rápido possível, e eu quero aqui demonstrar a minha indignação diante de tudo que tem ocorrido na nossa cidade. São coisas assim que têm decepcionado muito. Eu não nasci em Lavras, sou lavrense de coração, é aqui que eu moro, então eu sou de Lavras. E eu tenho me sentido muito frustrada diante de certos acontecimentos aqui na nossa cidade. A culpa desse problema de vocês não é do prefeito atual, antecede a outros, mas o nosso prefeito é o que tem que tentar solucionar esse problema agora, né? Assim como nós, Câmara, também temos que tentar solucionar os problemas da atualidade. E assim acontece mandato atrás de mandato, né? Cada um tem que cumprir a sua obrigação enquanto agente público. Então, assim, está acontecendo muitas coisas que está deixando a gente assustado, muito assustado com as coisas que estão acontecendo. É preciso que se tome medidas urgentes aqui na nossa cidade. E eu quero aqui clamar ao nosso prefeito para que ele haja, porque a responsabilidade é todinha dele e nossa, vereadores, de tudo que tem acontecido. Eu estou assustada com tudo que tem acontecido. A falta de respeito, a falta de não cumprimento das leis municipais está deixando assim a cidade acéfala. Mesa nos passeios, nas ruas, tem bares tomando conta das ruas, impedindo que carros parem, estão criando uma extensão da sua propriedade, né? Ele acaba de falar aqui que diminuiu-se a área, né, de construção, mas o imposto continua o mesmo. Então, são coisas assim que precisam ser revistas urgentemente na nossa cidade. Tá? Obrigada, e vamos esperar que o vereador Marcos Possato, que é o líder, que ele se manifeste junto ao prefeito para que isso possa se solucionar o mais rápido possível, porque vocês precisam de construir as suas casas, né? Vocês precisam deixar o aluguel, tá bom? Mas vocês podem contar comigo, assim como eu tenho certeza que todos os vereadores aqui são unânimes nessas questões, nessas questões sociais. Obrigada, viu, Aline? Com a palavra, doutor Matusalém. Boa noite, Aline, minha amiga Aline. Conheço desde quando vim aqui para Lavras, era amigo de seu pai, vocês estavam sempre juntos, então tenho muito carinho e respeito pela sua pessoa, Aline. Seu Gibran, boa noite. Aline, primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta. Esse problema que vocês estão enfrentando, já foi levado até o executivo, até a prefeitura, o prefeito? Não, é a primeira vez que nós estamos... Assim, na verdade, a gente tem muitos anos que a gente está reunido para ver o que possamos fazer para tomar providência, né? Sei. E, a princípio, é a primeira vez que nós estamos trazendo à prefeitura. Nós fizemos um abaixo-assinado, recolhemos algumas assinaturas, porque, como eu havia dito anteriormente, são muitos lotes, né? Nós temos mais de 300 lotes, muitas pessoas envolvidas, e aí essa é a primeira vez que nós estamos vindo através da prefeitura. Tá bom, eu te fiz essa pergunta porque não estou aqui, não tenho nenhuma procuração para defender o prefeito, mas nesse caso específico, por ele ainda não ter conhecimento, e esse licenciamento não foi feito nessa gestão, que é a primeira gestão dele,
né, o licenciamento do lote, autorização para venda, comercialização ali, né? Então, eu creio que não podemos jogar isso, igual a vereadora Naná disse, nas costas do prefeito. A responsabilidade de nós, a gente tem que ser bastante justos aqui nessa casa aqui. Mas, evidentemente, que o vereador Lindomar sugeriu a criação de uma comissão, que possamos ir até o Ministério Público, até a Prefeitura, né, para encontrar uma solução para vocês, né? Vocês têm que ter essa solução de qualquer forma. Pagaram por isso, precisam das suas residências, então alguma coisa tem que ser feito para resolver essa situação aí. O Ministério Público, tenho certeza que ele, quando ela abriu essa ação civil pública, né, que é uma das funções do Ministério Público, de maneira nenhuma ele quis prejudicar A ou B, certo? Ele, como defensor dos direitos difusos, né, era uma obrigação dele se ele sentiu algum perigo. Parece que tem um laudo aí que está para ser concluído, né? Talvez a conclusão desse laudo seja um dos motivos que o Ministério Público esteja esperando para dar continuidade e talvez finalizar essa ação civil pública, né? E, quem sabe, atendendo aos anseios de vocês aí, né? Então, eu creio, Aline, que todos nós aqui, os 17 vereadores, estamos, viu, senhor Gibran, estamos dispostos, né, a encarar essa luta junto com vocês, para que, de alguma forma, vocês tenham uma solução para os seus problemas aí. É porque, na verdade, desde quando foi impedido, já foi pedido para fazer esse laudo, né? Então, assim, são anos de espera para o poder público manifestar e dar um parecer favorável ou não. E nós, desde então, desde 2015, estamos aguardando. Então, sei. Então, através dessa comissão, que eu tenho certeza que vai ser criada pelo presidente, sugestão do vereador Lindomar, né, haveremos de fazer fileira com vocês na solução desses problemas aí. Ok, Aline? Pode contar com a gente aqui. E o laudo, ele já foi realizado. Ah, já foi realizado? Já. Então, creio que as soluções devem estar a caminho aí, em breve deve sair. Se for o problema do laudo, isso aqui foi uma opinião particular minha, até eu pensei nisso. Acho que o Gibran até tem acesso ao laudo. Com a palavra o vereador Tiailton, enquanto ele está ao lado. Senhor presidente, colegas, todos aqueles que nos assistem, plenário, senhor Gibran, Aline, minha prima. Aline, eu quero deixar para vocês o seguinte, que depender de nós, de todos os vereadores desta casa, nós vamos estar empenhados juntamente para que resolva esse problema. Tem um morador ali do Cajuru, do Servo, senhor Gibran. Inclusive, ele tem 2 lotes ali. E esses dias ele me abordou e falou, e aí, Tiailton, eu não estou querendo pagar mais. Eu estou com 2 lotes. Comprou junto. Eu falei, aguenta a mão que vai ser resolvido. Então, Aline, pode ter certeza que o que depender de nós, desse vereador, juntamente com os colegas, vai sanar esse problema. Pode ter certeza. Viu? E acatando o pedido do vereador Lindomar e do vereador Matusalém, o presidente sugere que pelo menos 3 vereadores possam se habilitar para que possamos montar essa comissão, uma vez que eu tive a oportunidade de acompanhar o senhor Gibran algumas vezes na prefeitura. A parte da prefeitura está até bem encaminhada, bem resolvida, né? Como bem falou o professor Lindomar, o assunto foi judicializado, é onde se complica. Talvez seja a hora mesmo dessa casa poder dialogar melhor com o Judiciário, com o Ministério Público, e entender, levar a ata dessa reunião, explicar como foi a presença da moradora aqui, né? Que seria a futura moradora, né? Deveria até já estar sendo uma moradora, né? E esclarecer, trazer um assunto atualizado, no mínimo uma atualização desse assunto, para que possamos saber a verdade sobre os próximos fatos, né? Então, antes de montar essa comissão, passar a palavra para o último vereador inscrito, que é o doutor Sebastião, e aí nós já vamos pensando aí, pelo menos 3 vereadores que queiram dialogar sobre esse assunto com o Ministério Público, com a Justiça. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar a Aline e o senhor Gibran e dizer a vocês, né, tem aquele ditado antigo que fala, quem casa, quer casa, né? Então, realmente, é triste estar casado, estar esperando filho e não ter a casa.
Então, eu acho que depois de tanto tempo já é hora realmente de concluir essa luta aí e realmente juntar as forças. Acho que tudo que pode ser feito e deve ser pensado já foi dito por todos. Eu, como membro dessa casa, também comungo com o pensamento de todos aí. Eu acho que realmente tem que juntar a Câmara, o Executivo e o nosso promotor, que também é muito atuante. Eu acho que com a força de todos, tem tudo, e os moradores aí que realmente estão aí há tanto tempo esperando, há de encontrar uma solução e que isso seja o mais rápido possível para que vocês possam alcançar o objetivo de vocês, né? Então pode contar com esse vereador, com essa casa e possamos chegar a um mais breve possível a um caminho melhor para todos. Uma boa noite, que sejamos felizes. Muito obrigado. Senhor presidente, só uma pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor Gilbran. Senhor Gilbran, faz favor, eu ouvi uma conversa não oficial que essa pedreira, existe um prazo determinado para ela encerrar o trabalho ou não existe isso aí? Que está próximo. Falar de mineração é complicado falar isso, porque enquanto ele tiver o bem mineral, que tiver condição de explorar, estão trabalhando. Não tem como falar que não tem como explorar. Como existem dois modelos que estão na concessão, são duas concessões que eles têm. Uma é um licenciamento que fica mais no âmbito do município, as licenças, etc. Cabe a autorização do órgão competente, que é a Agência Nacional de Mineração. Esse eles conseguiram agora, mesmo, mas aí eu não quero levar isso à frente, porque pela lei 156, o artigo 20, reza que teria que apresentar alguns relatórios para essa licença municipal. Mas eles conseguiram e vão operar segundo, eu tenho até o andamento processual, que é público, você pode entrar no site do DNPM, e tem todos os andamentos processuais de todos os dois processos que eles têm, e que parece que está até 2028, se não me engano. Muito tempo ainda, né? Um licenciamento. O outro, ele ainda não tem, está ainda em requerimento de lavra, então ele ainda não tem a concessão, a Agência Nacional de Mineração ainda não concedeu, entendeu? Ele entrou com as documentações todas e está aguardando, que é onde que a mina hoje opera, caminhando no sentido do Campestre e do Boa Vista. A mina tende a ir para esse lado, não pelo licenciamento. Então existe uma série de coisas que eu não quero comentar, porque temos que aguardar, né? Temos que aguardar, mas que ele tem uma guia de utilização que poderia tirar nessa segunda concessão apenas 30 mil toneladas ano. E o que a gente acompanha como engenheiro de Minas, com a minha formação, é que a CEFEM, que vai ser recolhida para o município esse ano, a previsão da CEFEM chega em torno de 100 mil por ano. E eles geram hoje em torno de 35 empregos diretos configurados pela própria Agência Nacional de Mineração. Se computar só os lotes que estão, nesse sentido, embargados, vamos falar aqui o sentido da ação civil, que hoje embargo, se encontra embargado, né? Que hoje se encontram embargados, totalizam quase 500, aproximadamente 500 unidades. Então, se considerar essas 500 unidades só com relação ao IPTU, não estou falando nem do custo das construções, dos empregos diretos na construção, da alavancagem que vai gerar econômica para o município, só os 500, se fossem 500 moradores nessa região, no mínimo 200 famílias teriam um empregado doméstico, que gerariam 200 empregos. Além de, se considerar o IPTU, 500 IPTUs que dariam 500 mil por ano, por baixo. Então, ou seja, não estou falando da atividade minerária, eu acho que ela é importante. Toda atividade minerária, como engenheiro de Minas, eu tenho que valorizar a atividade minerária. Ela pode conviver,
ela tem as suas obrigações a cumprir. É verdade. A Vale, no caso, por exemplo, como ocorreu em Brumadinho, como ocorreu em Mariana, por uma falha, ocorreu um incidente que gerou a proporção que gerou. Ela, praticamente, a Vale hoje, praticamente no estado de Minas, está praticamente impedida de operar enquanto não se resolver. Não é o município que vai ter que arcar por exemplo, as mortes que tiveram, por exemplo, na pousada, que estava eminentemente abaixo da onde houve isso. Então, assim, há condição da mineradora operar? Há condição da mineradora operar, desde que ela opere dentro das normas da legalidade. E ela é a responsável por qualquer impacto no seu entorno, não os loteamentos. Os loteamentos não causam impacto. Vamos falar, o loteamento não joga pedra na mineradora. É verdade. É o contrário. Então, e não há impedimento disso. Ele que tem que zelar para não ocorrer. É verdade. Tomar as providências cabíveis. Sim, eu sou morador do Campestre 2. Então, eu estou até muito eminente ali, e foi um loteamento aprovado em 97. Mas está muito bem, muito obrigado, e estamos aqui para estar apoiando vocês. Ok, obrigado. Perfeitamente. Para finalizar o assunto, 3 vereadores no mínimo, possa fazer esse diálogo. Sou Lindomar. Matusalém? Doutor Matusalém. Coronel Claré. Nós já temos 3. Mais alguém quer acompanhá-los? Então, os 3, a princípio, farão essa interlocução com o Ministério Público. Uma vez que o assunto já está judicializado, teremos novidades, com certeza, a partir dessa comissão que foi formada para fazer essa interlocução com o Ministério Público. Os 3 vão se reunir, vão decidir o melhor momento, vão marcar, pode ser sempre de forma oficial, através de ofício da Câmara, para que o promotor receba, e com certeza trarão grandes novidades para todos que estão envolvidos. Excelentíssimo presidente, me permite uma parte? Aproveitando, gostaria de sugerir à comissão formada, se possível, solicitar a presença do setor responsável na prefeitura para vir também dar esclarecimentos de como que está o trâmite lá, né, a questão do parecer, porque foi dito que já tem um parecer, qual foi esse parecer. Então, se puder também o secretário, né, estou em dúvida se é o de obras ou de indústria e comércio, né, que libera esse parecer, para vir, né, explanar para a gente a situação também. Aí uma solicitação, uma sugestão para a comissão fazer a solicitação. Está tudo nas mãos da comissão já a partir de agora. Eu tenho certeza que esse assunto vai andar, não vai acabar aqui não. Tá? Agradecemos o senhor Gilbran, agradecemos a Aline. Essa casa está sempre à disposição de vocês e de todos que queiram compartilhar assuntos importantes de utilidade pública aqui. Muito obrigado, viu? Ok, obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigada. Dando sequência na ordem do dia, expediente. Projetos aguardando parecer das comissões. Projeto de lei de legislativo número 026/2019. Vereador doutor Sebastião. Denomina o nome de ruas. É hoje, doutor Sebastião? Nós temos 4 projetos. Isso. Tá. Senhor presidente, esse primeiro projeto aí, eu acho que pode votar. É o seguinte, esse primeiro projeto aí, Rua Maria da Conceição Santos, é a mãe do Edilson. Doutor Sebastião, desculpe interrompê-lo. Pois não. É só porque o projeto ainda está sem o parecer. Aí, para não discutir antes, tá bom? Tá bom. Não começa a discutir antes de O presidente também não sabia, e está sendo informado aqui pela nossa diretora, que é a Comissão de Serviços Públicos Municipais, que precisa emitir parecer nesses projetos. A CCJ já emitiu. Então, o presidente solicita a Comissão de Serviços Públicos Municipais que possa se atentar a esses projetos. Eu já adianto que os outros próximos dois, estão sem parecer, viu, senhor presidente? Perfeitamente. Presidente, os próximos 3 estão sem parecer, ainda, né? porque entraram, agora ele ainda está na assessoria jurídica, que entrou com substitutivo. Perfeitamente. Substitutivo, assessoria jurídica está avaliando. Na próxima reunião já teremos a realidade dos projetos. Então, o projeto
aguardando parecer na emenda. Senhor presidente, eu vou pedir vista na emenda e na próxima reunião nós vamos votar o projeto. Não, então, pedir ao líder do prefeito que se puder retirar o pedido de vistas, porque está sem parecer na emenda, aí talvez nem precisaria. Tudo bem. Então o projeto está sem parecer. Projeto do chefe do executivo. O presidente também pede para que possamos ter os pareceres para discutir esse projeto, que é importante. Projeto aguardando manifestação da assessoria jurídica. São 3 projetos do chefe do executivo. Falta documentação. Está faltando documentação, né? Parece até que o nosso assessor jurídico esteve reunido hoje com a assessoria jurídica do prefeito e vão esclarecer melhor sobre esse projeto. Ordem do dia. Tem um veto aguardando votação. É o veto ao projeto de lei do Legislativo número 007, de 2019, vereador Bira, que institui o programa Adote uma Escola Municipal e dá outras providências. Nós podemos votar o veto do prefeito, líder do prefeito, Possato? Eu não sei se tem parecer no veto. Sim. Já tem? A Comissão de Constituição e Justiça já deu parecer. Deu parecer. Aí é só votar o parecer. Então, a gente podia, então, vereador Cristiano, se Vossa Excelência puder, ler o parecer final. Então, nós vamos fazer a leitura. É bastante extenso, então, o parecer final do relator. Vou fazer a leitura do mérito. Do veto número 1 de 2019, do projeto de lei do Legislativo número 7 de 2019, que institui o programa Adote uma Escola Municipal e dá outras providências. Segundo o alinhavado nas razões de veto, entendeu o chefe do Executivo pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto de lei, assim, analisando as razões apresentadas, opina a relatoria da Comissão de Constituição e Justiça pelo acatamento integral do veto. 15 de abril de 2019, relator da Comissão de Constituição e Justiça, Carlos Lindomar de Souza, com as assinaturas do Dr. Alessandro, membro. Então, a comissão dá o parecer favorável ao veto. Então, nós vamos votar o veto do prefeito. Como vota o vereador João Paulo Felizardo? Senhor presidente, gostaria de fazer uma justificativa, né, já que o projeto de minha autoria foi feito um veto, né? O presidente pede desculpa, vereador Vira, o protocolo é esse mesmo. Deveria ter passado a palavra para Vossa Excelência após a leitura do parecer da comissão, que foi acompanhando o veto do prefeito. Justiça seja feita, que a palavra agora é do vereador Bira. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores e vereadoras. Boa noite ao plenário que está composto aqui nesta noite, assistindo essa reunião da Câmara Municipal de Lavras. Boa noite a todos que se encontram em suas residências nos assistindo. Senhor presidente, com muita tristeza, né, que eu recebo esse veto, pois é um projeto que tive muito cuidado e está trazendo a esse plenário, pois o intuito desse projeto era exatamente trazer um conforto para a população de Lavras, aquele que utiliza das nossas escolas municipais, trazer melhorias nos prédios que as escolas municipais têm em nossa cidade e trazer também um pouco mais de tranquilidade às professoras e professores do nosso município. Quando apresentei e protocolei esse projeto na secretaria, o projeto caminhou por essa casa, chegou às mãos da nossa assessoria jurídica, que por sinal muito competente, e chegou também à comissão CCJ, que por sinal é muito bem composta pelos nossos colegas vereadores. Infelizmente,
A nossa Constituição brasileira traz diversos entendimentos, né? De repente, juridicamente eu tenho um entendimento e o Dr. Carlos Lindomar tem um outro entendimento. Respeito a Constituição brasileira, mas, cito mais uma vez, é com muita tristeza que eu recebo nesse projeto esse veto, mas temos que respeitar leis. Adianto o meu voto, vou votar contra o veto, mas gostaria também de chamar a atenção para a população de Lavras, que vem assistir às nossas reuniões e acompanhar a votação de todos nós vereadores, para que eles possam também saber o que estamos apresentando e o que acontece quando uma situação dessa no plenário. Um veto a um projeto que traz um benefício, é aprovado unânime nesta casa, mas depois depende de um parecer jurídico, da assessoria jurídica do prefeito José Xerém, pela sanção do projeto. Então, senhor presidente, era só isso que eu queria dizer, e volto a dizer mais uma vez que este vereador terá muito zelo em votar nos demais projetos, assim quando tiver um veto, dependendo do entendimento da assessoria jurídica, tanto dessa casa quanto do executivo, terá o meu voto contrário. Também gostaria de discutir, presidente. Está em discussão mesmo, veto. Obrigado pela oportunidade. Gostaria de cumprimentar todos que estão nos acompanhando, através do canal digital e através das redes sociais. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, vejo como muito importante o projeto do vereador Bira. Parabéns, viu, Bira? Nossas escolas realmente necessitam do apoio da população, né? Somente dos empresários. É como se fosse aquele projeto que nós aprovamos na legislatura anterior, adote uma praça. Então, seguindo as regras da escola, somente quando tem ali que respeitar padrões de normas de construção, não vejo problema nenhum em empresas e a própria comunidade contribuir com o bem-estar social dos nossos alunos e dos nossos servidores de educação. Hoje já se faz. Quando você vai a uma festa junina na escola e contribui financeiramente, automaticamente você está ajudando para que aquela escola faça uma melhora, né? Para que aquela escola pinte um portão, coloque uma trave eletrônica, faça algo que não se pode fazer com recursos do Fundeb. Então, eu vejo com bons olhos. E nesse sentido, eu acho que cabe a possibilidade, sim, deste plenário, com todo respeito ao prefeito. Eu vejo que não é intenção dele, de forma alguma, retirar o mérito do projeto, mas basicamente ele está seguindo a formalidade da lei, como você disse muito bem, e nós aqui somos um plenário que podemos discutir isso. Eu já vou adiantar meu voto, eu também vou votar contra o veto, e eu acho que é importante esse projeto ser discutido, ser aprovado e tramitar nessa casa. Não traz problema algum ao município, não traz à nossa população e à Prefeitura Municipal de Lavras nenhum problema financeiro, muito pelo contrário. Contribui financeiramente para que as nossas escolas recebam a adoção. Parabéns pela iniciativa e pelo relevante serviço prestado à sociedade através do seu gabinete. Vereador João Paulo, antes de eu passar a palavra para o doutor Sebastião, então nós estamos fazendo como se o voto fosse justificado. Sim. Como vota o vereador João Paulo Felizardo? Voto contra o veto. Contra o veto. Doutor Sebastião, pode votar e justificar, já estamos na votação. Eu queria aproveitar aqui para o seguinte, é claro que muitas vezes o entendimento da lei, o jurídico às vezes é um pouco complicado. Eu votei inicialmente a favor, a ideia do projeto era boa. E dentro do jurídico aqui da casa, passou para mim, eu, não sendo advogado, entendia que era possível. Mas também sei que o prefeito tem um jurídico também com mais pessoas e talvez com mais experiência também. Então, hoje eu entendo que, apesar da ideia do nosso vereador que ser muito boa, infelizmente eu entendo que hoje esse projeto é bom, mas não é viável, porque nós temos que seguir uma lei maior que
não nos permite estar votando de forma correta. Eu queria deixar aqui que também entendo, senhor presidente, que quando foi votado o projeto aqui em relação aos foguetes, eu me senti muito triste aqui, porque entendi que a casa votou aqui um projeto que não era legal. E fiz uma emenda aqui, que eu considerava que era legal, e que foi votado aqui que foi ilegal. Então, eu também estou na esperança que o prefeito vai tomar uma decisão lá também, baseada na lei federal, que fala que aquele projeto não é legal. Então, vou aguardar também o parecer do prefeito, que tenho certeza que ele vai olhar, não contra nenhum vereador, nem contra os princípios de qualquer pensamento, de qualquer pessoa. Mas, dentro da lei do país, aquele projeto não foi votado de forma correta, dentro do que a lei do Brasil permite. E meu voto é a favor. A favor do veto. Do veto. Como vota, doutor Alessandro? Senhor presidente, colegas, senhores aqui da plateia, cumprimentar o senhor Marcos Darcilo, né? Sempre bom ver a população aqui. E quanto mais pessoas junto para entender com o funcionamento da Câmara, é sempre muito interessante. Eu voto contra o veto. Como vota o vereador Marcos Fossato? Senhor presidente, eu gostaria inicialmente de cumprimentar de forma efusiva o vereador Bira. Aqui é uma casa democrática que, naturalmente, nós temos que avaliar os pareceres, avaliar as questões ligadas ao poder público, Bira, que muitas vezes o prefeito veta um projeto pela dificuldade de colocá-lo em prática. Mas isso nada impede que Vossa Excelência faça um projeto de indicação, com toda certeza será muito bem aceito pelo Poder Executivo. Aí sim, é de competência do Poder Executivo, do prefeito, fazer um projeto com todo o mérito seu. Eu tenho visitado algumas escolas, inclusive, acho que apenas o vereador presidente, mestre Guilherme saiba, eu tenho conseguido algumas ajudas. Hoje mesmo eu recebi do Milton Neves, um radialista, né, da TV Bandeirantes, do Terceiro Tempo, algumas camisas oficiais de futebol para que a gente possa entregar ao asilo, porque o asilo vai fazer um sorteio, um leilão, para adquirir recursos, porque, vejam senhores, uma instituição do porte, da importância do asilo, hoje tem dificuldades, Bira, de comprar um óleo, de comprar o açúcar, de comprar o café e tantos outros materiais, né, de limpeza, de detergente, etc. Então, deixo aqui essa informação, agradeço publicamente ao Milton Neves por essa ajuda. Mas nós temos conseguido algumas ajudas, inclusive a quadra do Caique foi toda revitalizada com a ajuda de um empresário que, através de uma solicitação nossa, esteve lá na escola e viu a necessidade. Então, a preocupação do prefeito, ele tem um apreço muito grande por Vossa Excelência, como tem por todos os vereadores. Vários projetos meus já foram barrados aqui na nossa Comissão de Constituição e Justiça, pela assessoria jurídica. Eu simplesmente aceito. O que eu posso fazer? E também, alguns artigos de projetos meus já foram vetados pelo prefeito, mas com a intenção maior de ajudar o vereador. Não adianta, Bira, o prefeito aprovar um projeto para te agradar, engavetar o projeto e nada acontecer. Não é verdade? Então, eu elogio Vossa Excelência publicamente, a ideia é ótima, eu tenho certeza que através de um projeto de lei de indicação, o prefeito pode enviar esse projeto para essa casa, ser votado, e assim Vossa Excelência colocar essa ideia sua brilhante em prática em nosso município. Porque nós precisamos sim da ajuda dos empresários para ajudar as creches, ajudar as escolas municipais e tantos outros órgãos do nosso município. Eu gostaria de votar a favor de Vossa Excelência, mas como líder do prefeito, eu conversei inclusive com a assessoria do prefeito para ver a possibilidade de votar, e eles me disseram que é um projeto que, através do legislativo, nós não podemos colocar em prática. Então, pela terceira vez, eu sugiro, faça um projeto de indicação e será, com absoluta certeza, aceito pelo prefeito. Então, sou a favor do veto. Senhor presidente, só gostaria de responder para o vereador que antes do voto ele mencionou o projeto como se fosse um mérito deste vereador. Colega vereador Marcos Possato, o qual eu respeito muito pelo
o trabalho que tem feito nessa casa durante há décadas. O projeto, nobre vereador, eu não trago como mérito a mim, porque foi a população de Lavras que me colocou aqui. Então, tudo que eu tenho feito e tentado fazer a esta casa, eu direciono à população, que foi quem deu condições de eu estar presente aqui hoje e é quem paga o meu salário. Em relação ao prefeito o Zé Xerém, o qual eu estimo muito pela pessoa honrada, compromissada, um homem de caráter, quando se trata de profissionalismo, ele não precisa fazer nada para agradar esse vereador, até mesmo porque eu o conheci durante a política assim que fui eleito. Então, nobre vereador Marcos Possato, eu fico, a palavra não é nem chateado, porque isso não chega a me abalar, eu fico revoltado pela lei ter tanta interpretação, que às vezes determinada situação que deveria ser aplicada com mais precisão, isso não acontece por causa da brecha que a lei deixa. Mas Vossa Excelência deu parecer por legalidade no projeto, quando tramitou na comissão da qual o senhor faz parte. Então, esse tipo de situação que a lei deixa é que revolta não somente esse vereador, mas qualquer cidadão que vive no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas deixando bem claro, o projeto é de Vossa Excelência. A ideia é de Vossa Excelência, foi aprovado pela Câmara, então eu estou parabenizando Vossa Excelência, porque até onde eu sei, não existe um segundo ou terceiro autor no projeto. E com relação a essa questão que Vossa Excelência bem disse, as interpretações são muito grandes, são diferentes de um advogado, de um assessor, de um juiz, de um promotor, de um assunto para o outro. Isso acontece. Vários projetos meus, o vereador João Paulo se lembra muito bem disso, o vereador Lila, o vereador Dr. Sebastião, acho que os três eram votados, aprovados em plenário e eram vetados pelo ex-prefeito. Isso acontecia, eu achava normal, porque o que eu vou fazer? É questão de maioria, mas num momento algum eu vou deixar de enaltecer, elogiar o seu trabalho, a sua atitude, e a vida é assim. Vamos fazer mais projetos, vamos colocar em pauta e tomara que Vossa Excelência continue com esse sucesso que tem tido até agora, com muita seriedade, muita honestidade e contando naturalmente com o meu apoio. Muito obrigado. Como vota o vereador Toninho, do Raio-X? A favor do veto. Como vota o vereador Lila? Contra. Como vota o vereador Dr. Matusalém? Senhor presidente, eu confesso que me sinto muito desconfortável toda vez que se aprova um projeto nessa casa, que passa pelas comissões, Comissão de Constituição e Justiça, parecer jurídico do nosso assessor, e depois ele retorna com outro parecer jurídico contrário, lá do parecer jurídico do Executivo, né? Então, a gente fica naquela dúvida, qual parecer é mais forte do que o outro, né? Eu, como representante dessa casa, e até porque acho que, caso o Executivo entenda que esse projeto é inconstitucional, ele tem a via judicial para questioná-lo, pode judicializá-lo, né? Então, por esse motivo, respeitando demais a presença do senhor prefeito o senhor prefeito, o parecer dele, juntamente com a sua comissão jurídica, eu sou contra o veto. Como vota o coronel Claré? Bem, são bem colocadas as palavras do nosso vereador, o Dr. Matusalém. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Passa-se aqui por assessoria jurídica, passa pela comissão, ninguém levanta nenhuma questão com relação à legalidade ou ilegalidade. A base do veto aqui é uma resolução 263, que é da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, que faz parte do Ministério da Educação. E essa resolução, ela tenta preservar, ou melhor, evitar a abusividade do direcionamento de publicidade, de comunicação mercadológica à criança e ao adolescente. Confesso que eu desconheci essa resolução, mesmo porque é uma resolução muito específica, e o objetivo dela é
proteger a imagem da criança e adolescente da escola pública e impedir que seja feita publicidade ou comunicação mercadológica em cima da sua imagem. Eu contribuí de uma forma bem singela com o projeto do vereador Bira, né? Até então não tinha visto nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade, mas confesso que desconhecia essa resolução da Secretaria de Educação Continuada. E diante dessa resolução, eu entendo que nós podemos sim melhorar o projeto do vereador Bira, porque basta a gente criar mecanismos dentro de um futuro projeto, o vereador, que impeça esse abuso de publicidade. Eu acho que se a gente fizer isso, encerra aqui a questão prevista na resolução 263 de 2014. Então eu concordo, mesmo contrariado com o veto, tá? E me coloco à disposição do vereador para que a gente possa arrumar uma forma de criar um mecanismo no futuro projeto para que a gente impeça essa abusividade. E a ideia é magnífica, isso só teria a acrescentar nas nossas escolas, e eu acho que se a gente trabalhar em conjunto, a gente pode criar aí um mecanismo para poder evitar que esse abuso aconteça. Então, mais uma vez, me coloco à disposição do vereador para a gente poder tentar encontrar uma forma de apresentar uma proposta que não seja vetada pelo Executivo. Então, só para oficializar o voto, Vossa Excelência. Favorável ao veto. Favorável ao veto. Vereador Bira, vereador muito querido aqui nessa casa, é um projeto de extrema importância. Eu fui um dos que parabenizei pela iniciativa, até porque eu acho que nós temos que trazer sim a comunidade para dentro da escola, né, trazer as pessoas de bem para dentro da escola. Não esperava também essa situação, vou votar favorável ao veto do prefeito, né, porque eu entendo que ele teve os motivos bem plausíveis para mandar o veto para casa, mas não deixo de parabenizar o vereador Bira, que está sempre buscando soluções de bem em favor da população de Lavras. Mas voto favorável ao veto. Vereadora Cristiane Costa. Excelentíssimo presidente, colegas vereadores, vereadoras, a todos que nos assistem, eu gostaria de justificar o meu voto aqui contra o veto, lendo o artigo 5º do projeto aprovado por unanimidade aqui nesta casa, e que está sendo vetado pelo Executivo. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, especialmente quanto à forma e os meios do estabelecimento da parceria e da publicidade prevista nessa lei. Então, eu entendo assim, que se o projeto foi aprovado por unanimidade, ele permite o Executivo a regulamentá-lo conforme a constitucionalidade, ao que é permitido. Então, eu acho que isso poderia ser feito em vez de vetar. Da mesma forma que, se o veto for derrubado, a própria Câmara poderá regulamentar de forma mais adequada, conforme o vereador Coronel Claré falou, para ficar de uma forma mais específica sobre essa questão da publicidade. Então, é só lembrando desse artigo 5º que eu entendo que o veto, às vezes, ele é muito pesado, sendo que o Poder Executivo ele tem total autonomia para regulamentar o projeto dentro do que é constitucional. Então, meu voto, só justificando, meu voto é contra o veto. Como voto o vereador Bira? Só para oficializar, Bira. Meu voto é contra o veto. Contra o veto. Vereadora Daia. Contra o veto. Vereador Tiailton. Depois de ouvir todo mundo, na qualidade do projeto, que é muito bacana, mas é inconstitucional, eu sou a favor do veto. Vereadora Naná. Eu acho que esse projeto do Bira vinha muito de encontro com as necessidades que as escolas têm atravessado. Existe um programa do governo, que é o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, que a escola recebe 2 vezes por ano, e é específico para essas despesas pequenas, como
reparo de uma torneira, um vazamento, uma pintura, e esse dinheiro não é suficiente para a manutenção da escola. Eu pude acompanhar alguns casos de que são reparos que a escola fica esperando o município fazer e não faz, alegando que não tem recurso. E o PDDE é um valor muito simplório para a despesa total de uma escola. E realmente eu não entendo o porquê que foi vetado esse projeto. Assim, uma questão de desmerecimento muito grande para a Câmara dos Vereadores, apesar de ter passado pelas comissões. Então, eu sou totalmente contra o veto. Senhor Enio. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje eu tive a oportunidade, juntamente o mestre Grilo, o prefeito, fomos na escola Padre Deon, fez uma reforma geral na escola, ficou uma escola modelo, e ele me prometeu arrumar Álvaro Botelho, Zé Luiz Mesquita e Oscar Varenga da Lavrinha. A escola cumpre, se todas as escolas forem igual estava o Padre Deon hoje, vai ser um sossego para a população. Meu voto é a favor do veto. A favor do veto, e está sendo, viu, doutor Enio? Inclusive as escolas da zona rural. Nunca se teve tanto carinho com as escolas municipais, igual o prefeito Zé Xerém tem tido nessa gestão. Senhor presidente, pode terminar. Como vota o vereador Carlos Lindomar? Senhor presidente, me sinto na obrigação de justificar o voto. Na verdade, o projeto, como bem dito pelo vereador Bira, vou me alongar aqui em enaltecer o mérito do projeto. Isso já foi feito quando nós votamos. O projeto inicialmente passou para a assessoria jurídica, que recebe ou não faz uma análise profunda de constitucionalidade, e ele foi encaminhado para a CCJ, e na primeira análise feita por mim como relator e acompanhado o voto pelos demais membros da CCJ, foi no sentido de que o projeto não encontraria óbice algum para tramitação, que ele era constitucional e legal. Tanto é que foi aprovado por unanimidade, inclusive com o voto favorável deste vereador. Confesso que, ao receber as razões de veto, e aí estritamente técnico, a assessoria jurídica do prefeito, no arrazoado do veto, me convenceu do contrário, né? Às vezes nós temos um entendimento, e o entendimento pode ser mudado. Isso faz parte do nosso crescimento profissional, do nosso crescimento como cidadão, e é muito natural, eventualmente, a gente ter a possibilidade de mudar a opinião. E, inclusive, acho que isso é algo salutar. Então, nesse ponto especificamente, confesso que a assessoria jurídica do município me convenceu do contrário, com relação ao voto original da Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, nesse momento, dei o parecer pelo acatamento integral do veto, porque, nesse caso específico, tecnicamente, concordei com os argumentos apresentados pela assessoria jurídica do município. Então, mas mais uma vez aqui, enaltecendo o brilhantismo da ideia, a relevância do projeto. O projeto, pelo andamento aqui dos votos, o veto já vai ser rejeitado pela casa, mas, por uma questão estritamente técnica, meu voto é a favor do veto. Vereador Petro, se não me engano, vai desempatar, né? O voto do vereador Petro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Meu amigo vereador Bira, a quem eu respeito muito e aprecio o trabalho, um homem de caráter. Bira, quero te parabenizar aqui pela iniciativa, mas hoje eu vou acompanhar a assessoria jurídica do prefeito. Eu sou a favor do veto. Pela ordem, senhor presidente, se permitir, rapidamente, é só deixar aqui bem claro para o telespectador e, naturalmente, convidar os vereadores, talvez da base de oposição, para que visite as creches, as escolas municipais. Eu, senhor presidente, em 25 anos de trabalho público, eu desconheço um prefeito que fez tanto pela educação como fez o doutor José Xerém nesses 2 anos. Então, é importante o projeto, a gente valoriza o projeto, mas desmerecer o trabalho do prefeito, desmerecer o trabalho das diretoras,
das professoras, de todas aquelas pessoas envolvidas com o sistema educacional do nosso município. A educação em Lavras, ela é relevante, é considerada uma das melhores do estado de Minas Gerais. Então, meus amigos, votar a favor e votar contra o projeto do vereador, a favor ou contra o veto, tudo bem, mas criticar o prefeito realmente é inadmissível. E lembrando que na próxima semana nós estaremos aqui votando o projeto do Fundeb, que apesar das 30 parcelas que o governo do estado dividiu a dívida de todos os municípios, o prefeito vai honrar com a sua palavra e vai apresentar o projeto aqui para que nós possamos votar. É mais uma notoriedade, é mais uma demonstração de que o prefeito realmente investe na educação e, naturalmente, merece todo o nosso respeito. Muito obrigado. Permite uma parte, vereador Possato. Pois não. Só para complementar também que a educação de Lavras é exemplo, né? É exemplo para outros municípios, obras são feitas, e quanto mais coisas forem feitas para contribuir, é melhor. Então, é exemplo que a minha filha estuda em escola pública, né? Eu confio na educação de Lavras, confio nos diretores, confio na secretária, na gestão do prefeito, e acho que o assunto com relação ao projeto não se diz com relação ao prefeito ou a gestão dele voltada para a educação. Muito pelo contrário, vereador Possato. Se diz a respeito de mais uma ação de contribuição para com a educação, né? Então, não sei se foi direcionado a algum vereador, mas eu acho que deveria fazer essa manifestação, porque eu acho que é justo, sim, todo o trabalho que é feito em educação de Lavras aqui. Parabenizo, inclusive, o seu prefeito, parabenizo a Cláudia, que é servidora de carreira, vereador Dr. Matusalém, e é também a nossa secretária municipal de educação. Inclusive, agora vão ser inauguradas aí 2 novas creches, né? Uma ali atrás da delegacia e a outra lá no Alto dos Ipês, para atender a população. Perfeitamente. A vereadora Cristiane Costa vai proferir o resultado aqui com relação ao veto. 9 votos favoráveis ao veto e 8 votos contra o veto. 9 votos favoráveis ao veto, 9 a 8. Então, o veto foi acatado pela casa. Dando sequência à reunião, projeto em segunda votação e redação final. Projeto de lei complementar do Legislativo, número 001/2019, mesa diretora, que dispõe sobre a estrutura organizacional e sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara Municipal de Lavras. O projeto está em segunda votação, então não cabe discussão. Como vota o vereador João Paulo? Aprovação. Doutor Sebastião? Pela aprovação. Doutor Alessandro? Pela aprovação. Possato? Eu cumprimento o servidor Laureano e voto pela aprovação. Toninho do Raio-X? Voto pela aprovação. Lila? Favorável. Doutor Matusalém? Favorável. Coronel Claré? Favorável. O presidente também vota favorável. Cristiane Costa? Favorável. Bira? Favorável. Daia? Favorável. Tiailton? Favorável. Naná? Mantenho meu voto contra. Sorênio? Mantenho o meu voto também contra. Professor Lindomar? Contra. Peterson? Favorável. Resultado da segunda Favorável. votação? 3 votos contra e 14 favoráveis. Primeira votação foram 13 favoráveis, segunda votação 14 favoráveis. O projeto foi aprovado definitivamente, segue para a sanção do prefeito. Senhor presidente, da última vez foi 14, já. Última vez foi 13 favoráveis. Aqui ano não estava presente, não. Não, agora foram 14. Anterior, você também falou esse mesmo resultado. 14 a 3. Não, o último foi 13 a 3. Aí essa agora 14 a 3. Presidente da abertura da terceira parte. Primeiro inscrito é o Coronel Claré. Não, desculpa.
Não, o presidente errou mesmo. Pulei um aqui. Senhor presidente, e a correspondência que foi trago à casa? A correspondência que está na casa vai ser explicada já agora no primeiro ato da terceira parte, porque o vereador Coronel Claré é o primeiro inscrito e ele pediu para falar sobre, porque ele já fez a leitura completa do documento. Então vou voltar aqui no projeto em primeira discussão e votação, que é o projeto de lei do Legislativo, número 024/2019, do vereador Dr. Sebastião. Mais um, é um que ficou desmembrado, doutor Sebastião. Esse está apto a ser votado. Denomina de rua José Alexandre Pereira, logradouro público que menciona. Então, o doutor Sebastião sobressou o projeto. Com a palavra, o vereador Coronel Claré, dando abertura à terceira parte. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, cidadão que nos acompanha no canal 40.1. Hoje, todos os vereadores tiveram a oportunidade de receber um desabafo do senhor Samuel, cidadão de Lavras, morador de nossa cidade, que é o desabafo de centenas de pais e mães de famílias que têm a sua noite de descanso interrompida por badernas em repúblicas, por badernas em bares de nossa cidade. O senhor Samuel fez o relato dessa carta no dia 7 de abril, às 3 horas da manhã, quando não conseguia dormir, devido à perturbação de sossego. Eu lembro que em 2017, essa casa aprovou um projeto de autoria desse vereador, se eu não me engano, por unanimidade de votos, um projeto de lei que aplicava multas a residências que fizessem o uso anormal, ou seja, aquelas que perturbassem o sossego alheio. Passado pouco mais de um ano, este vereador requereu da prefeitura a informação de quantos imóveis haviam sido multados por perturbação de sossego. E, para nossa surpresa, a lei ainda não estava sendo cumprida, porque tinha burocracias ainda na parte jurídica. Fizemos várias reuniões com a assessoria jurídica da prefeitura e conseguimos vencer essa etapa. E aí, timidamente, passou-se também a notificar essas residências, mas num número muito insignificativo perante a quantidade de ocorrências. Início desse ano, cobramos mais uma vez a Secretaria de Meio Ambiente a relação dos imóveis multados por perturbação de sossego. E mais uma vez fomos surpreendidos com a quantidade mínima. E dessa vez o secretário nos alegou que havia um problema com relação à parceria com a Polícia Militar, que a Polícia Militar estava exigindo uma contrapartida muito grande da Prefeitura para essa parceria. Estranhei o caso e marquei uma reunião com o comandante da 6ª Região, Coronel Toches, mais o secretário, e saímos de lá com a parceria já fechada. O senhor Samuel cita aqui o nome de algumas pessoas que participaram do processo de elaboração do projeto de lei do uso anormal de residência, como a senhora Lúcia Murad, como o senhor Bruno e a sua esposa Érica, que esteve nessa casa e fez o testemunho. Eu me lembro que na época, em fevereiro de 2017, quando esse projeto foi aprovado, o Bruno e a Érica apresentaram aqui 52 boletins de ocorrências que eles já haviam registrado. Hoje, pelas informações do senhor Samuel, que eu não conheço pessoalmente, mas vou conhecê-lo, esse número de ocorrências já passa dos 90. E a questão é, até quando o cidadão de bem vai ter a sua noite vilipendiada pelos abusos, pela anarquia, pelas algazarras de pessoas irresponsáveis? O senhor Samuel cita aqui a questão dos bares, que também tem causado vários transtornos,
para os moradores de nossa cidade, como, além do som alto, a invasão da calçada e agora, não satisfeito, com a invasão da própria via pública. Então, para esse caso também, a cidade de Lavras já possui leis regulamentando. Já possui também um código de postura do município regulamentando. Então, o que está faltando para que isso aconteça? Bom, para o senhor Samuel, eu gostaria de dizer o seguinte: não podemos colocar simplesmente a culpa só na prefeitura por esse desmazelo. As ações elas terão que ser realizadas em conjunto. Prefeitura Municipal, Polícia Militar, Ministério Público, Câmara dos Vereadores e a sociedade organizada desse município. A questão é que precisamos botar um fim nessa questão em nossa cidade. Então, senhor Samuel, nós estaremos encaminhando seu requerimento para o prefeito municipal, solicitando algumas informações, e estaremos também protocolando e encaminhando essa sua denúncia para o reitor da Universidade Federal de Lavras. Temos que chamá-lo também para discutir o assunto, porque o assunto envolve também a nossa Universidade Federal de Lavras. Estaremos encaminhando para a Polícia Militar, estaremos encaminhando para a Promotoria e estaremos também solicitando uma audiência pública nessa casa, onde iremos convidar todos os moradores prejudicados por essa questão em nossa cidade. Então, faremos tudo isto esta semana ainda. Tá? Aguarde meu contato, senhor Samuel, e eu conto com o senhor também, e com o Bruno, e também com a Lúcia Murad, para nós novamente, assim como na votação do projeto de lei do uso anormal de residência, lotar esse plenário e sairmos daqui com um compromisso de todas aquelas autoridades responsáveis por essa questão, para que se resolva esse problema definitivamente. Lavras não pode viver mais nessa baderna. O cidadão trabalhador não pode mais ter sua noite vilipendiada por vagabundos, drogados e bêbados. Chegou-se a um limite insuportável em nossa cidade. E o que tiver ao nosso alcance e ao alcance dessa Câmara, nós iremos mover todas as autoridades responsáveis para que juntos busquemos uma solução para este caso. Muito obrigado a todos os companheiros. Uma boa noite. Coronel Glaré, eu gostaria de, se for alguma coisa por escrito, requerimento aí, dentro de tudo que você falou aí, eu gostaria de subscrever. Perfeitamente. Nós iremos providenciar durante a semana, doutor Sebastião, e eu colho e solicito a presença do senhor, assim que estiver pronto para a vossa assinatura, nós estaremos oficializando o Ministério Público, Polícia Militar, Prefeitura Municipal, Universidade Federal de Lavras, e estaremos também marcando uma audiência pública, convidando todas essas autoridades, junto com a comunidade, para a gente poder tentar encontrar uma solução para este problema. Me permite uma parte, vereador? Perfeitamente, vereador. Também faço questão de assinar. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador João Paulo Felizardo. Vereadora presidente Cristiane Costa, presidente em exercício nesta noite, população que nos acompanha através das redes sociais. Eu quero aqui agradecer a presença da secretária Cíntia Fernandes, de Indústria e Comércio, da vereadora Naná e do vereador Tiailton, que estiveram presentes aqui na audiência pública para a discussão da regulamentação de mototáxi em nossa cidade. A audiência ocorreu tudo muito bem, né? O prefeito enviou, através da secretária Cíntia, a demanda de que a regulamentação ocorrerá através de aplicativos. Então, de antemão, o projeto virá para esta casa. Eu já quero agradecer aqui o prefeito José Xerém, em nome de toda a população lavrense e daqueles que buscam uma oportunidade de emprego através das motos, né? E também dos veículos, porque através do aplicativo você também poderá pedir veículos aqui na nossa cidade de forma regulamentada, gerando aí e formalizando mais 150 empregos em nossa cidade. Eu gostaria de dizer que
na mesma mão desse sentido, agora vou partir para o encontro com o SENAC, né? E nós vamos solicitar do presidente do SENAC que possa conceder cursos gratuitos aos motociclistas de Lavras que vão disputar uma vaga para prestar o serviço de mototáxi. Porque eles terão que seguir várias regras, várias normas, inclusive, por regulamentação do prefeito, poderá até ter cor específica para cada veículo. Quero agradecer de antemão o apoio do já manifestado do vereador Possato, do vereador Antônio Claré, que vai inclusive ajudar a associação, o vereador Enes se manifestando ali, também favorável, que vai inclusive ajudar a formalizar o estatuto da Associação dos Mototaxistas de Lavras. Então vamos aí correr atrás agora do presidente do SENAC, se eu não me engano é o ex-deputado Carlos Médici, foi nomeado semana passada, para que ele possa contribuir com a nossa cidade, oferecendo aí para os nossos meninos e meninas, que tem Motogear também, o curso gratuito, sabe? Gostaria de falar também, prezados amigos, que o nosso trabalho continua em prol da nossa cidade, né? Continua com toda força, com todo entusiasmo, com toda garra, e nós vamos agora apoiar aquelas pessoas que não têm condições de concluir o ensino médio lá na escola regular, através do Enseja. O Enseja ele é um programa do governo federal, onde as pessoas, através de uma prova, podem concluir o ensino médio, e concluindo o ensino médio, podem buscar vagas de emprego na nossa cidade, e onde eles se sentirem melhor. E não só emprego, mas também entrar para a faculdade, fazer um curso técnico e dar seguimento na sua vida, né? Então o gabinete deste vereador, a partir da próxima semana, vai anunciar as datas. Nós vamos dar todo o suporte necessário para que a maioria das pessoas aqui em Lavras possam fazer esta prova e possam concluir de fato o ensino médio. Continuamos trabalhando em prol da nossa população, continuamos firmes no compromisso que fomos eleitos para até o final deste mandato. Independente de disputarmos ou não a próxima eleição, nós temos aqui que concluir, e concluir muito bem concluído este mandato, representando principalmente, vereadora Cristiane Costa, as pessoas mais carentes da nossa cidade, aqueles que não têm vez, que não têm voz e que aqui se sentem representados por nós. Então eu finalizo agradecendo sempre o apoio de todos, agradecendo a confiança de todos e dizendo que o meu trabalho, junto com os demais vereadores e vereadoras nesta casa, vai continuar a todo vapor. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador senhor Enio. Senhor presidente, senhores vereadores, telespectadores da TV Câmara, alguns requerimentos que eu vou enviar. Parabenizando o prefeito pela liberação de uniforme de agasalho, o tempo de inverno agora, para todos os alunos da rede pública municipal. Outro é para o setor de trânsito do município. As ruas da cidade estão uma verdadeira pista de corrida. É preciso estudar um meio para brecar isso aí, onde que aconteça sérios acidentes. Também vamos fazer uma campanha, ou com fumacê, ou o que for, porque a dengue está aumentando demais na cidade. E falar que tem mais de 100 casos já comprovadamente. A prefeitura também assumiu a rodoviária essa semana, uma vez rejuvenescida, para voltar a ser rodoviária que era antigamente. Quando a prefeitura fazer qualquer operação de tapa-buraco em uma rua, deve fazer em todas as ruas do bairro. Já visto que a rua Zé Teixeira Guimarães na Coab está uma verdadeira calamidade. Fizeram uma operação de tapa-buraco lá perto e lá mesmo nada foi feito. Outro problema também que o pessoal está reclamando é o número de mendigos na cidade. Aumentou muito os mendigos. Isso aí tem que dar um apoio para eles, mandar eles retornar à casa deles, aonde que for, porque eles ficam dormindo no vento aí, na intempérie do tempo, e complica muito.
também é necessário do prefeito mandar em todos os lotes da cidade capinar, tirar o mato lá para evitar que aumente a dengue. Porque a cada dia que passa são 10, 15 casos. Isso não pode acontecer. E a Cíntia também, que eu estou pedindo aqui, para ela estudar um meio de diminuir as corridas na cidade. Está igualzinho pista de corrida. Porque não tem condições, aí depois que aconteceu um desastre, fala que é falta de sorte, que Deus não ajuda, mas Deus ajuda sim. Só isso, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Dr. Sebastião. Um minutinho só. Dr. Sebastião, só um minutinho. Só um minutinho. Mandar um ofício para todas as paróquias da cidade de Lavras, parabenizando pelas festividades da Semana Santa. Todas elas realizaram um brilhante trabalho. Próximo vereador inscrito, vereador Dr. Sebastião. Senhora presidente em exercício, Cristiane, gostaria de cumprimentar no plenário meus dois amigos, Marcos Borges e meu amigo Carlos Antônio, mais conhecido como Carlinhos. Eu também gostaria aqui, viu, Enio? Eu ia justamente cumprimentar todos os padres da nossa cidade. Eu tive acompanhando as procissões, as missas, e realmente Lavras ainda é uma cidade bastante feliz, porque é muita gente ainda para orar através das diversas religiões. Mas agora na Semana Santa, a Igreja Católica ainda tem muita gente para rezar, as procissões com muita gente, e através das orações de todas as igrejas é que faz o mundo ser ainda melhor. Eu queria depois, Cristiano, vou deixar para depois, viu, Enio, mas aqui você vê bem que os projetos realmente a gente tem que pensar na hora de votar. Teve aí nosso colega Claré falando, quer dizer, um projeto que poderia ser possível de ser cobrado, que é o barulho das repúblicas, nem isso está sendo cobrado, está sendo possível de ser executado. Então, a Cristiane não estava aqui, acho que no dia da votação, estava na votação dos foguetes, né? Eu querendo colocar para vocês aqui, olha que absurdo estava acontecendo. Eu falei, talvez tivesse pessoas aqui, muito defensores do projeto, estava tendo comemoração. Oi, só terminar um minutinho aqui, para não perder o ritmo. Mas olha aqui, Cristiane, estava, Bira e Cristiane, olha você vê, e o N também. Estava tendo a comemoração da vitória do Cruzeiro lá na Praça Augusto Silva, e lá na comemoração, pessoal alegre, gritando, cantando, e soltando foguete também, é lógico. Mas 3 moças com os cachorrinhos debaixo do braço, pulando lá no meio da gritaria. Eu falei, só falta alguém aqui, porque tinha 3 lá com o cachorro, daqui a pouco ele está com um projeto aqui proibindo de gritar na hora da comemoração, porque tinha 3 cachorros. Quer dizer, eu acho que as 3 que estavam com o cachorro, é que estavam erradas de estar com o cachorro lá no meio da comemoração, não é isso? Mas do jeito que a coisa anda andando aqui, daqui a pouco tem alguém querendo proibir que na hora da comemoração seja dado o grito lá na hora da comemoração. Quer dizer, andam querendo inverter as coisas. Então, eu fiquei realmente triste aqui na época da votação aqui por causa disso. Quer dizer, que quanto, claro, todos nós devemos preocupar com os animais, devemos. Mas hoje, tirar 10 minutos, que é o que a igreja geralmente faz durante os 365 anos, usa 10 minutos para comemorar, soltando fogos, eu acho que o povo também merece 10 minutos. Eu acho que não podia ter tido isso aí. Eu queria depois, na hora que tiver mais gente aqui, poder explicar isso melhor. Eu acho que foi uma pena aqui a votação, mas isso, eu acho que o prefeito vai ter que rever isso, porque o projeto realmente é inconstitucional, e minha emenda, que era constitucional, puseram que era inconstitucional aqui. Acho que o prefeito vai olhar isso com bons olhos, quem sabe isso volta para cá para ser corrigido. Pode falar, vereador. Senhor vereador, essa lei do foguete é uma lei inerte, ela não vai funcionar. Claro que não com tem foguetório na cidade inteira. Ontem ninguém pode proibir isso, a pessoa compra foguete. Claro. Então fecha as fábricas de foguete, porque proibir foguete na cidade de Lavras não vai conseguir. Pois é, e quem que vai pagar os foguetes nas casas onde vende?
é liberado para vender no país inteiro, quem vai pagar? Os donos das lojas onde vende, né? Quer dizer, tem pessoa que vive disso também. Quer dizer, não deve ter abuso, deve ter um pouco de controle, mas não é proibir todos os dias, todas as horas, em todos os lugares. Tem que fazer um trabalho de quê? De conscientização. Isso sim. Muito obrigado. Boa noite. Sem mais nenhum vereador inscrito, desejamos a todos uma excelente noite e está encerrada essa reunião ordinária. Boa noite a todos. Atenção,